Olá, amigos, tudo bem? Meu nome é César Marim, que sejam muito bem-vindos ao canal Bastidores. Aqui tratamos sobre o futebol paraense. Antes de começarmos o vídeo, vou pedir para vocês se inscreverem no canal. Esse é um projeto inicial no YouTube. Já estamos no Facebook há algum tempo, temos quase 45 mil seguidores. Também estamos no TikTok e no Instagram, mas no YouTube começando agora. A bola começou a rolar agora aqui pra gente, então é muito importante que vocês se inscrevam aqui no canal, deem like no vídeo para o algoritmo do YouTube entender que vocês estão gostando e passar esse vídeo para mais pessoas e o nosso canal também para mais pessoas. Aqui tratamos sobre o futebol paraense, inclusive no penúltimo vídeo do canal, muito satisfeito, quase 3 mil visualizações, um número muito grande para um canal que começou agora, que nesse exato momento tem 124 inscritos apenas. Então, muito legal, agradeço a todos por isso. Mas sem mais delongas, se inscrevam no canal e sem mais delongas, vamos falar do assunto de hoje, que é claro, é fazer uma prévia de Paysandu e Botafogo da Paraíba, jogo amanhã às 16 horas no Mangueirão. Todos os caminhos levam ao gigante do Bengui, levam ao Mangueirão. A torcida vai fazer sua parte, todos os ingressos vendidos, ou seja, a Fiel Bicolor vai comparecer em peso no Mangueirão. A parte da torcida vai ser feita, esperamos que a parte dos jogadores também eles façam. Vamos falar um pouquinho sobre isso e vamos, antes de fazer a análise das duas equipes, vamos falar um pouco de matemática, porque é importante falar de matemática. Ah, não, mas estamos na terceira jornada ainda, terceira rodada, então para que matemática? Falta muitos jogos? Sim, faltam alguns jogos, mas é interessante falarmos que são 4 clubes nesse grupo, né, no grupo da Série C, no grupo C da Série C, os 2 primeiros se classificam e conseguem o acesso para a Série B. Se ficar em primeiro, ótimo, vai disputar a final, mas o objetivo de cada clube que está no quadrangular agora, tanto do grupo B quanto do grupo C, é ficar entre os 2 primeiros. Ficando entre os 2 primeiros, a missão da temporada vai ser cumprida, todo mundo vai ser satisfeito, objetivo concluído e ótimo. Então são 4 clubes, 2 conseguem o objetivo que é o acesso, ou seja, 50% dos clubes. Temos no cenário atual o Amazonas 4 pontos atrás do Paysandu, sendo que ainda teremos Paysandu e Amazonas em Belém. Ou seja, para o Paysandu ficar à frente do Amazonas, já deu um passo gigantesco de ficar à frente do Amazonas. Porque, como eu disse, 4 pontos na frente e com o jogo entre os dois ainda para ser disputado em Belém. Então, não é que você possa eliminar o Amazonas, mas tenta entender a questão da matemática desse raciocínio. O Amazonas já está ficando um pouquinho de fora. Então, seriam hoje 3 clubes para 2 vagas. E o próximo adversário é o Botafogo da Paraíba, que hoje está 1 ponto atrás do Paysandu. Sendo que o jogo do Paysandu é amanhã, é isso que os jogadores têm que entender. Entrar em campo para vencer, porque é uma final. Não é negócio, não, se tropeçar aqui a gente tem mais 3 jogos. Não, é vencer, porque se vencer o Botafogo da Paraíba, vai colocar 4 pontos de vantagem para o terceiro colocado. Lógico que você não tira o Botafogo da Paraíba da disputa, porque vai ter o jogo de volta será em João Pessoa. No segundo turno, por assim dizer, desse quadrangular, o Botafogo fará 2 jogos em casa e o Paysandu fará 2 jogos fora. Então, assim, não vai estar nada resolvido. Mas já vai colocar uma pressão absurda para a equipe paraibana, porque vai colocar 4 pontos de diferença para o Botafogo da Paraíba e vai obrigar o Botafogo da Paraíba, além de vencer seus 2 jogos que restam em casa, também conseguir pontos fora de casa, coisa que o Paysandu fez, porque por mais que o Paysandu tenha tropeçado em casa, mas venceu fora de casa, então deu uma recuperada. Então o Botafogo da Paraíba não vai mais poder perder pontos nesses últimos 3 jogos que fará. Então vai ter que vencer os 2 em casa e provavelmente ter que buscar um ponto fora. Isso nós estamos falando de uma maneira histórica, olhando estatística de como foi essa relação dos grupos, né? Temporadas passadas, então, de quadrangular, desde que começou o quadrangular, então, me baseando nisso para chegar a pelo menos 10 pontos, que 10 pontos, mesmo 10 pontos não é garantido, porque depende muito da questão da pontuação, mas 10 pontos pode ser, na maioria dos casos, garante a equipe na Série B. Então é entender que tem que entrar para vencer o Botafogo da Paraíba, para colocar 4 pontos do Botafogo da Paraíba. E se o Amazonas não vencer o Volta Redonda, vamos supor que o Amazonas empate com o Volta Redonda e o Paysandu vence. Então o Paysandu terá 7 pontos, o Amazonas terá 1, colocar um empate. O Paysandu, nas últimas 3 rodadas, ou seja, 9 pontos de disputa ainda, já vai ter aberto 6 pontos para o Amazonas, né? Sendo que vai ter um jogo em Belém contra eles, e 4 pontos do Botafogo da Paraíba. É muita coisa em 3 jogos. Então, assim, o jeito que vai colocando, o cenário vai colocando essa tábua de classificação, é muito bom para o Paysandu. Mas o Paysandu precisa vencer, né? É entender que não pode ter erro. É vencer o adversário, o Botafogo da Paraíba. Nesses 2 jogos, que vão ser 2 jogos seguidos contra a equipe paraibana, o interessante é fazer ao menos 4 pontos,
Porque fazendo 4 pontos, você automaticamente você fica, faltando 2 rodadas para o final, a 4 pontos do Botafogo da Paraíba. Isso significa que uma vitória só nesses últimos 2 jogos, o Botafogo já não passa você, né? Porque o Botafogo não vai conseguir, se o Paysandu vencer nesses últimos 2 jogos, colocando 4 pontos de diferença do Botafogo da Paraíba, vencer só um desses jogos, o Botafogo já não te passa. E se o Amazonas conseguir ficar dessa maneira que tá, o Amazonas também não vai passar o Paysandu e o Paysandu vai conseguir essa vaga, esse 50% de chance. Então é assim, é legal falar um pouquinho dessa matemática para a pessoa entender e colocar também a consciência também nos jogadores entenderem a importância dessa vitória de amanhã. Amanhã é praticamente uma final para o Paysandu, é vencer e colocar, porque você tem que matar seu adversário. Joga em casa. Quase 50 mil pessoas no Mangueirão, especulo que até vai ter 50 mil pessoas, mas vamos colocar 50 mil pessoas no Mangueirão, é para matar o adversário, é para não dar chance para o adversário. Isso vale muito, isso vale o acesso, isso vale uma cota de mais 8 milhões de reais para a próxima temporada. Cota só de televisão, fora a renda dos jogos, porque hoje na Série C, tirando o quadrangular, na primeira fase você faz 10 ou 9 jogos dentro de casa, depende da equipe. Tem equipe que fez 10, tem equipe que fez 9. Na Série B você faz 19 jogos dentro de casa contra adversários melhores. Vão vir clubes da Série A hoje rebaixados. Por exemplo, hoje cairia um Santos. Então teríamos um Paysandu e Santos, se o Santos fosse rebaixado e o Paysandu conseguiu acesso. Então um atrativo maior. Então você consegue ter melhores públicos, consegue ter jogos de maior qualidade, porque uma Série B tecnicamente é muito melhor que uma Série C. Você consegue atrair mais jogadores, os patrocínios melhoram, porque uma coisa, olha, uma empresa vai me patrocinar na Série C. Outra coisa é me patrocinar na Série B, com transmissão do Premier para o Brasil inteiro. Então, assim, vai transmitir todos os jogos, tem um outro nível, um outro patamar. Então, assim, você tem que conseguir esse acesso, é de extrema importância. O Paysandu não pode ficar mais estagnado na Série C. Está muito tempo na Série C e não pode ficar estagnado. Vamos falar um pouquinho agora do adversário Botafogo da Paraíba. O Botafogo da Paraíba é uma equipe que ela não tem um grande craque, né? Não tem um grande craque, não tem um grande jogador. Na primeira fase, eu considero o maior destaque da equipe paraibana é o goleiro Mota. O goleiro Mota deu muitos pontos para o Botafogo da Paraíba e ajudou muito na classificação que a equipe teve. Você tem o Renatinho no meio-campo, que também posso considerar um destaque, é um tipo um motorzinho desse meio-campo Botafogo da Paraíba, mas que o Botafogo tem uma deficiência muito grande para concluir as jogadas em qualidade, né? Então tem essa deficiência e precisa melhorar nessa questão. Tá certo que fez 3 jogos nesse quadrangular já, mas você percebe que é uma deficiência. Só que a deficiência do Botafogo da Paraíba, ao meu ver, não tem um grande destaque, porque a equipe é mais coletiva, a equipe do Botafogo joga até de maneira correta coletivamente, por mais não tenha um grande destaque técnico, mas não é nem a questão de não ter um craque, né, um jogador diferencial, como o Paysandu tem, por exemplo, no caso do Mário Sérgio, que é diferencial, que até fez gol no Botafogo da Paraíba na primeira fase, lá em João Pessoa. Mas é a defesa. A defesa do Botafogo da Paraíba, formada pelo Pedro e pelo Wesley Matos, é uma defesa muito falha. E essa falha da defesa, toda a defensiva do Botafogo, ficou muito claro no jogo contra o Volta Redonda. Os 2 gols foram de falhas claras da equipe paraibana. O primeiro gol, então, praticamente foi dado para a equipe do Volta Redonda, que não desperdiça, né? Melhor ataque da competição, Volta Redonda não vai desperdiçar, ainda mais com o Ítalo, né? O grande jogador, o Ítalo, o atacante do Voltaço. Então, o Botafogo sofreu muito defensivamente. Na primeira fase também sofreu. Bolas aéreas na defesa do Botafogo, é um Deus nos acuda, bola de cruzamento. Então o Paysandu precisa explorar isso, porque a defesa é falha, a defesa vem mostrando isso desde a primeira fase. Não acredito que vai ser agora que vai ser corrigido essa questão. O Paysandu pode explorar essa jogada aérea, cruzamentos para a área, cruzamentos rasteiros, cruzamentos aéreos. Tem que colocar um volume de jogo interessante, porque a defesa do Botafogo da Paraíba vem falhando e vem falhando muito, e às vezes até entregando gols de uma maneira, como foi nesse último jogo, de maneira assim, assustadora. Então o Paysandu precisa explorar essa questão. Terá o desfalque do Bismarck, aquele mesmo clube do Remo, passar por uma cirurgia, 9 meses parado, né? Surião, o treinador, também foi expulso contra o Volta Redonda no final do jogo, não estará à beira do campo. Nos demais, a escalação deve permanecer a mesma, ou seja, as deficiências da equipe do Botafogo podem permanecer as mesmas. A gente não sabe como é que vai ser nesse jogo, cada jogo é uma história, mas é isso. Olhando, analisando a equipe paraibana, o Paysandu precisa aproveitar disso. E vai aproveitar como? Não sabemos como é que vai ser a escalação do Paysandu. Provavelmente jogará no 4-3-3.
Jogou no 4-4-2 no último jogo, né, lá em Manaus. Eu até compreendi, porque o Amazonas é uma equipe muito física. Então, já que o Careca não jogou, entra o Ronaldo Mendes para compor um pouco mais o meio-campo. Mas jogando no Mangueirão lotado e sabendo dessa deficiência, dessa dificuldade que a equipe paraibana tem do seu sistema defensivo, de bolas aéreas, então é natural que o Paysandu jogue no 4-3-3. Sendo que, se seguir a escalação, seria Vinícius Leite, o trio ofensivo seria Vinícius Leite, Mário Sérgio e o Nicolas Careca, né? O Nicolas Careca. Eu não gosto muito de Mário Sérgio e Nicolas Careca. Talvez até funcione mais contra o Botafogo paraibano, por essa questão que eu estou falando, né, das bolas cruzadas, mas de início não gosto muito. O problema é que o Bruno Alves, que para mim seria o titular da posição desse trio, seria Vinícius Leite, Mário Sérgio e Bruno Alves vem mal, né? Bruno Alves não vem conseguindo render o esperado. O próprio Vinícius Leite, em muitas partidas, também passou apagado. Mas é necessário, mas Vinícius Leite será titular. Se o Bruno Alves tivesse condições, tivesse melhor, tivesse numa boa fase, ou pelo menos numa fase um pouco melhor, ele teria que ser titular. Porque você vê uma dificuldade, por exemplo, quando o Nicolas Careca sai para a ponta para tentar armar jogada em velocidade, ele não consegue. Ele tenta dar um passe bom ali, outro aqui, mas é diferente, são características totalmente diferentes. E o Mirandinha, que veio, né, para talvez suprir essa ausência, né, técnica do Bruno Alves, também até o momento não disse que veio. Corre muito, mas ainda sem muita produtividade, né? Então o Paysandu carece desse jogador, vai ter que achar no seu elenco, né? E se o Bruno Alves estiver bem, repetindo, para mim o Bruno Alves teria que ser o titular da equipe, fazer o ataque com o Vinícius Leite, Mário Sérgio e Bruno Alves. Então o Paysandu pode ser que venha no 4-3-3. No meio-campo, o João Vieira é titular absoluto, o Robinho é titular, mas uma dúvida do meio-campo ainda, não sabemos quem o Hélio dos Anjos vai escalar, vai ser o Alencar, permanecer com o Alencar. O Alencar que fez uma boa partida contra o Amazonas, para mim foi o melhor jogador em campo, surpreendentemente, porque era a sua estreia. Então, na composição defensiva, ele foi muito útil. Ele interceptava, ele corria, ele voltava para a área. Então, fez uma partida bastante interessante o Alencar. Mas a dúvida pode estar entre ele e o Jaci Maranhão. O Jaci Maranhão já é um jogador mais físico, por assim dizer, né? Não espera-se dele uma saída de bola. Se ele jogar, quem vai ter que cumprir mesmo essa saída de bola é o João Vieira, né? Porque o Jaci Maranhão, você não pode esperar ele uma qualidade na saída de bola, é mais uma marcação. Mas eu, pelo que eu vi do Alencar nesse primeiro jogo, eu permaneceria com o Alencar, fazer João Vieira, Alencar e Robinho no meio campo, com Bruno Alves com essa interrogação, né? Quem tá lá todo dia é o Hélio dos Anjos, ele sabe como é que o jogador está treinando, né? Então ele vai saber muito mais do que eu, evidentemente. Mas se tivesse algum mínimo de condições, colocaria o Bruno Alves junto com o Mário Sérgio e o Vinícius Leite, e espero que Vinícius Leite e Bruno Alves, se jogar, estejam num bom dia, porque eles também estão devendo, precisam render um pouco mais. O próprio Vinícius Leite, que é titular indiscutível da equipe do Paysandu, precisa render um pouco mais. Nas pontas devemos ver de Edilson e Kevin, né? O normal, os dois laterais titulares. E na defesa, o Wellington Carvalho e o Wanderson devem permanecer na defesa bicolor. É isso, amigos. Espero que amanhã o Paysandu faça um grande jogo. Como eu disse, é uma decisão. O Paysandu tem que encarar isso como uma final. As deficiências do adversário aqui já foram expostas, mas é claro, o Hélio dos Anjos sabe muito bem disso. Então o Paysandu tem que aproveitar isso. Tem jogadores com essa característica para justamente agredir o adversário no elo que ele é fraco. Então o Paysandu pode romper o elo fraco do adversário e sair com uma vitória, porque só a vitória interessa. O Paysandu tem que, por obrigação, vencer, tem que colocar essa pressão no Botafogo de Paraíba, não pode vacilar, não pode deixar de perder pontos no Mangueirão. Já perdeu contra o Volta Redonda, recuperou fora, ok? Mas não pode mais entrar nessa de ficar perdendo pontos em Belém para recuperar fora. Então é colocar 4 pontos no Botafogo da Paraíba. Esse é o intuito do Paysandu e essa é a obrigação que o Paysandu tem, porque a torcida vai comparecer, serão cerca de 50 mil pessoas no Mangueirão e a festa vai ser incrível. É isso, amigos, vamos aguardar amanhã e até o próximo vídeo.